Olá, pessoal, tudo bem? A gente está querendo um convite aqui para vocês para investir um tempo bastante interessante para vocês ganharem conhecimento. Importante que vocês, assim como nós, da Chapa Escolha FR, nós fomos ao mercado, conversamos com CIOs, fizemos benchmarking, pesquisamos, fizemos muita coisa, como a gente tem relatado para vocês nas lives e nos vídeos que a gente tem circulado durante a campanha. Agora, ganhamos conhecimento com isso, óbvio, né? A gente amplia o conhecimento a ponto da gente ter segurança para fazer as propostas e elaborar a nossa plataforma de campanha que vocês viram. Agora, para nós, não interessa a gente ter conhecimento só, interessa que todos tenham conhecimento. Afinal de contas, nós estamos a Mafresp é um plano de autogestão. Autogestão quer dizer, nós é que fazemos a gestão, mas o nós não é meia dúzia, o nós tem que ser todos os fiscais, né? E nisso a gente sentiu necessidade de trazer para vocês um pouco, né, daquilo que a gente viu. Não é nem tão pouco assim, né? Nós queremos fazer uma explanação geral e a gente compartilhar esse conhecimento. Não é bom que esse conhecimento fique só conosco, né? Aliás, vocês sabem disso, faz parte dos nossos propósitos, né? Transparência, capacitação de todos vocês para fazer essa gestão. Vocês podem contar com isso, vocês sabem que a gente pensa assim. E como é que a gente fez? Foi indo no mercado, conversa com um CIO, conversa com outro CIO, empresas que estão se despontando aí, cujos modelos de gestão são comentados. E engraçado que em várias dessas que a gente foi visitar, muitas delas citavam a Deloitte como uma empresa, uma consultoria que diria que é a que mais reúne a expertise na área da saúde, da gestão da saúde, né, no mercado. E a gente foi atrás da Deloitte, né, e num dos contatos a gente chegou no Joaquim. O Joaquim está aqui conosco, né, ele é o sócio-líder da Deloitte Brasil, na área da saúde. Ele, além de trabalhar na consultoria propriamente dita, ele ainda leciona, né, em cursos de pós-graduação e MBA, não são muito conhecidos os clientes, onde ele dá aula, né? Fundação Dom Cabral, Hospital Albert Einstein, Hospital Oswaldo Cruz, e por aí vai, quer dizer, uma pessoa que tem muito conhecimento. Agora, o interessante, antes de eu passar a palavra de saudação para o Joaquim, interessante é o seguinte: a gente foi no mercado, e quando a gente vai no mercado, é lógico que o CIO, o dono da empresa, ele destaca aquilo que ele está fazendo e ele mostra a visão dele e o que ele está fazendo. Só que com o Joaquim é um pouco diferente, né? Ele junta todas as práticas, os conceitos, os modelos de gestão do mercado, né? Tudo que está acontecendo, ele junta numa base conceitual, né? Numa base até para ele dar aula, né? Para ele ver o mercado em perspectiva. Ele não vê o mercado empresa por empresa. E por isso, essa amarração que ele faz, né, dos modelos e as práticas com os conceitos, né, é que era interessante para a gente. Aí a gente fez um convite para ele. Ele gostou da ideia de estar aqui conosco, porém, ele precisava da aprovação da área de marketing, né, da Deloitte. E a gente fez isso, fez o pedido para a área de marketing da Deloitte. Foram muito gentis, né, a Julie lá encaminhou o pedido, cuidou de toda a parte de autorização. E é lógico, né, eu tenho que dizer isso para vocês, porque foi meu compromisso com a Deloitte, dizer que nós estamos numa campanha, nós informamos isso, estamos numa campanha pela presidência da Afresp, né, pela direção da Afresp, porém, nós vamos tentar, não vamos misturar uma coisa com outra, que é um conhecimento amplo desse mercado que a gente está querendo passar para vocês. Bom, dito isso, eu passo a palavra para o Joaquim. Da nossa parte, Joaquim, só para dizer, vai estar com você aqui o Leone, o Bravo e a Janaína. São as pessoas que, até por uma questão
de como a gente está levando a campanha e como a gente pretende fazer depois de eleito, né? Se a gente for eleito. Então, são as pessoas que vão estar mais próximas a essa questão da gestão da Mafre. Primeiro, agradecer, Leone, o convite. É sempre um prazer para mim falar do setor. É um setor que eu vivo no dia a dia enquanto consultoria e também passo um pouco dessa perspectiva aos meus alunos dessas instituições. Então, discutir saúde, falar de caminhos mais saudáveis, do reimaginar esse setor, é uma coisa que me motiva muito. Então, muito prazer, Leone, Bravo e Janaína. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Muito bem. Eu vou começar, Joaquim, fazendo uma provocação para você, né? A gente, nessas andanças aí, né, de visita ao mercado, a gente viu que tá na boca de todo mundo falando, pelo menos, mas a gente vê algumas práticas, inovar o seu negócio, transformar o negócio da saúde, fazer coisas diferentes, né? E parece que essas premissas, né, elas têm, assim, a gente vê um viés assim, assado, aqui e ali, né? Ela não é muito uniforme isso. O que você acha? O mercado ele está mais preocupado quando fala em inovação e transformação? Ele fala, na área da saúde, ele está falando mais em baixar custos ou tratar o usuário como único? Ou essas coisas se misturam? A gente viu que há nuances aí, né? É verdade, Leone. Eu diria que é um misto dos dois. Na verdade, o que se busca em saúde, a gente pode definir como 4 grandes metas, né? A primeira grande meta é que a gente trate melhor o nosso usuário, o nosso paciente. Quer dizer, como prover uma melhor assistência mais resolutiva, com melhores desfechos. Essa é a palavra que se utiliza. Quer dizer, como é que a gente pode ser muito mais efetivo na assistência prestada. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, a gente não pode se descuidar, que é algo que o setor está tentando se encontrar, é sobre a questão da sustentabilidade dos custos, né? Como isso pode ser dado, mas ao mesmo tempo sem onerar os agentes da cadeia. Então, a segunda grande fatia tem a ver com relação a não ter desperdício. Como é que a gente provê, então, o melhor desfecho sem desperdício? Quer dizer, ninguém está falando em subutilização, mas nem em sobreutilização. É nem mais nem menos, é o custo adequado àquele tratamento. Tem mais 2 pontos que ganharam muita relevância nos últimos anos que tem a ver com a experiência. Quer dizer, muito mais do que você ser tratado de maneira resolutiva sobre a ótica assistencial, como foi a sua experiência ao longo dessa jornada, né? E aí nasce a terceira e a quarta meta, que olha sobre a perspectiva do paciente, como que ele observou todo esse tratamento, desde o seu diagnóstico, como ele se correlaciona com os agentes, até o final de um tratamento, a sua recuperação. E, por outro lado, a gente não pode esquecer, e que foram os nossos heróis aí durante a pandemia, é o time de frente. Como é a experiência do médico, como é a experiência do enfermeiro, do time assistencial que passou todo esse momento? Então, são 4 grandes metas: desfecho, custos, experiência do usuário ou do paciente e experiência do colaborador. Se a gente conseguir trabalhar de uma maneira muito mais efetiva essas 4 perspectivas, a gente certamente vai alcançar um modelo de saúde mais sustentável. Não só para o privado, mas também para o público. Então, acho que é essa a grande busca. Agora, é certo que também as empresas estão tentando ao seu modo, não existe algo centralizado, uniforme. Então, acho que a gente vai se encontrar no futuro, mas é cada um buscando a sua maneira. Claro, vão ter erros e acertos, mas cada um está tentando buscar dentro dessas 4 metas. Uma coisa que a gente viu também, bastante evidente, eu vou fazer essas 2 primeiras perguntas, depois o Bravo e a Janaína entram aqui para completar. Mas a gente viu a preocupação, né, bastante forte também com a questão da tecnologia, né, muito falado isso, né, nas visitas que a gente fez. Por outro lado, a gente está recebendo muita coisa, muita informação de empresas, essas health techs, né, que estão invadindo o mercado. Nós temos o exemplo da Sami, né, que parece que se destaca nisso. Você acha que
a tecnologia realmente, ela não, nesse caso da saúde, não é uma simples passagem, ela veio para ficar mesmo. Quer dizer, a tecnologia faz parte do modelo ou dos processos de inovação e transformação na área da saúde? Eu acho que ela é o ponto central, Leone. Eu acho que a tecnologia ela veio como um grande habilitador dessa transformação. Então, as empresas que não inovarem nos seus modelos, e quando a gente fala de inovação, não é só criar um produto, você pode inovar de várias formas, desde o modelo de financiamento, a sua estrutura, processos, sua experiência e engajamento do cliente na sua marca. Então, a inovação ela é um guarda-chuva muito maior do que muita gente pensa. A questão da tecnologia, e esse ponto é interessante porque eu, enquanto consultoria, eu via diversas vezes várias instituições que tinham seu time de tecnologia ou de TI, né, que ficava no subsolo, era muito reativo, quer dizer, a área de negócio precisava de um relatório, mandava um e-mail, a área de TI em X tempo devolvia esse relatório. Era muito reativa a área de negócio. Eu acho que a tecnologia, ao longo do tempo, ela se demonstrou muito mais estratégica de como ela era tratada. Ela precisa ter luz, porque ela é o habilitador. Então, a área de tecnologia, ela tem que estar no core, ela tem que estar nas discussões estratégicas. Ela hoje, muitas vezes, para você ter ideia, Leone, muitas empresas estão usando a sua tecnologia como um habilitador de receita agora. Quer dizer, dentro de coisas criadas por esse time, vira uma nova receita para a própria instituição. É o caso de muitas instituições que criaram e foram à frente dessa questão de telemedicina e hoje, muito mais do que atender a sua organização, vendem esse serviço para outras instituições que não competem com ela. Então, eu acho que a tecnologia ela tem que ser tratada de uma maneira muito especial, porque ela vai ser o habilitador. E muita gente pensa, até muitos médicos, imaginam a tecnologia como um grande ceifador de empregos. Não é isso. A tecnologia vem a ajudar, vem a habilitar, vem a automatizar, para que nós, seres humanos, realmente foquemos naquilo que faça sentido. Não faz sentido mais a quantidade de trabalhos manuais, não faz sentido mais aquele olhar uma agulha no palheiro que você tem que identificar o dado. A informação tem que ser muito mais visível e a tecnologia tem esse papel de ajudar o médico a melhorar os seus diagnósticos, de ajudar a estrutura do hospital a se antecipar às situações, a integrar dados. Quer dizer, não faz mais sentido a fragmentação, a perda de informação, a descontinuidade assistencial que a gente vê hoje, e a tecnologia é o grande propulsor disso, eu não tenho a mínima dúvida. E não é temporário. Se as empresas não entenderem que isso tem que estar na mesa, na estratégia, o CIO, o CTO, discutindo o futuro da empresa, elas certamente vão padecer. Eu concordo, já vou passar para eles, que eu já vi que eles estão querendo fazer perguntas, mas essa é uma coisa que a gente acredita, essa resposta sua nos enche de orgulho, porque nós fizemos isso no passado, em relação à Secretaria da Fazenda. E, olha, realmente os ganhos são fantásticos e eles não são mais possíveis de retirar, né? Inclusive, o Bravo foi um dos líderes do projeto do nosso Data Warehouse. Né? Queria comentar alguma coisa disso. Então, Valor, pronto, eu passo para vocês aí. Não, como eu disse, eu trabalhei bastante com esse projeto lá na Secretaria da Fazenda do Data Warehouse, né? E eu associo bastante aqui com a nossa possibilidade, né? Porque eu vejo assim, hoje, basicamente, como é que funciona? E aconteceu comigo, né? Vai fazer um tratamento médico, uma cirurgia, que seja, se pede um orçamento lá para o hospital, para o médico, vem aquele relatório gigantesco lá para uma Fresp, aí alguém vai lá e começa a ticar isso sim, isso sim, isso sim. Isso aqui não, esse parafuso de aço inox não vou, eu quero só um parafuso de alumínio no ombro dele e tal, não sei o quê. Vai item, aí devolve esse relatório para o hospital, aí volta para lá, e fica esse vai e vem, né? Tanto que fazer a cirurgia, chega no hospital, fala, não está aprovado porque o parafuso. Eu falei, mas qual é a diferença? Não, é R$10, mas era esse o número. R$10. Eu falei, não, eu pago do meu bolso aqui agora, essa diferença. Não pode, tem que aprovar. Eu falei, não é possível uma coisa dessa. Enfim, aí eu penso assim, existe, você conhece no mercado algo parecido com o que eu vou falar, ou seja, um banco de dados, uma forma de tabela que tenha
esses custos, esses procedimentos, né, analisados diariamente, de forma dinâmica, aferidos, para ter um ponto de equilíbrio entre esses custos, na verdade, né? Você tem esse feedback dos procedimentos e você vai montando esse banco de dados. E em cima disso, um warehouse, você consegue ter de forma quase automática essa avaliação desse ponto de equilíbrio, um pequeno desvio, né? E você, a partir daí, tem esse controle de forma dinâmica e diária. E daí para frente, muita coisa pode ser feita com relação a você ter o seu preço já estabelecido. Eu sei que isso custa tanto. Não adianta o Oswaldo Cruz me falar que custa tanto, o outro me fala que... Eu sei que custa tanto, porque eu tenho a média do mercado, eu tenho esse banco de dados, e aí vai. Você já viu isso funcionando em algum lugar, Joaquim? Só para... Joaquim, deixa eu te interromper. Não só custos, né? Resolutividade também, né? Então, eu queria emendar isso. Posso te emendar antes de você responder? Claro. Porque você falou de resolutividade, porque isso que o Bravo está falando é o tipo de pagamento de pagar para o serviço, certo? Que é utilizado, na maioria dos casos, até hoje ainda muito utilizado. Mudando para resolutividade, aí você não precisa, você vai pagar a rede médica pela qualidade, pela performance, não pela quantidade do que ele está usando lá, do pino que ele está usando. E também a regulação, estão falando da tecnologia, né, tal, usar a tecnologia na regulamentação, porque, tipo, essas glosas, tipo, evitar que use o pino, também entra na parte da negociação com a rede credenciada, né? Então, eu pergunto para você, assim, utilizar essa taxa de resolutividade, esse tipo de remuneração para a rede credenciada, afasta esse tipo de problema? Dentro desses questionamentos, há dois contextos muito discutidos hoje em saúde. O primeiro, eu vou começar pela pergunta do Bravo, tem a ver com a fragmentação. Bravo, o que acontece? Hoje, quando você vai num hospital, quando você vai numa clínica, quando você passa por um médico, o médico não te conhece, ele não teve acesso. E o que ele faz? Para que ele tenha uma visão mais ampliada e dê aí o correto tratamento. Ele faz uma exploração de você. Então, ele vai fazer uma série de exames diagnósticos, vai pedir uma série de questões para, junto com o exame clínico, ter uma visão e um tratamento. Isso ok. Primeira vez, ok. O que acontece hoje é que se o Bravo sai dessa clínica e vai para uma próxima, por essa não continuidade assistencial, por esse segundo médico não ter tido acesso ao resultado do primeiro, ele vai fazer o mesmo. Então ele vai falar, Bravo, você vai fazer esse exame, você vai passar por aqui, você vai passar por ali. Agora imagina isso no tempo. Vira uma rede de desperdícios que se a gente usasse a tecnologia para, primeiro, integrar, eu não posso ter o meu prontuário somente naquela instituição. Ele precisa caminhar. Ele precisa estar disponível para o próximo. Porque se o próximo tiver aquela vitamina D, aquele exame X que ele fez anteriormente, ele não vai precisar, se a literatura médica não precisar, não pedir. Então, a integração desses dados é uma ponta fundamental. É o que o mercado hoje chama de interoperabilidade. Quer dizer, como é que você interoperabiliza diversos sistemas, não importa onde, traz essa informação num barramento, que pode ser um data warehouse, pode ser um cloud, ou pode ser no blockchain, quando tivermos efetivamente essa tecnologia, para caminhar esse prontuário médico, essa história clínica digital, junto com o paciente. Agora, isso está atrelado a um outro conceito, que aí eu vou para a pergunta da Janaína, que é o conceito do modelo de financiamento. Bravo, se o financiamento hoje no Brasil, majoritariamente, é no fee for service, quer dizer, cada vez que você vai no hospital é cobrado item a item, e a gente tem que até se preocupar de controlar item a item, sim, ele não preconiza, por trás disso, a resolutividade que a Janaína comentou, a performance. Por quê? Se eu cobro item a item e eu estou desperdiçando, na prática, são itens que eu estou pondo na conta e está aumentando a conta do que eu vou cobrar. Tá bom para mim. Então, voltando na primeira pergunta, se eu diminuo a quantidade de itens que estão sendo solicitados, eu vou de encontro ao modelo atual, que é modelo financiado por volume. Então, o custo da desconfiança e o conflito de interesse na cadeia faz com que cada um, à sua maneira, construa o seu modelo para te favorecer. E o principal nisso tudo, que é o paciente, ele está à deriva disso.
ele não é protagonista desse fluxo. Porque a gente, além de viver no modelo hospitalocêntrico, onde o hospital está no centro e dita isso, a gente não percebe essas coisas que estão em volta do paciente. Que o paciente faz diversos exames desnecessários, põe pinos desnecessários, por esses conflitos todos. Então, eu acho que as questões relacionadas à tecnologia, integração de informação, interoperabilidade, criação de repositórios clínicos, criação de dashboards atualizados, mais real-time possíveis, para que os gestores de saúde e os médicos tenham uma melhor resolutividade na sua atuação, é um primeiro ponto. Só que esse modelo casado a um modelo que não estimula isso financeiramente, temos um contrassenso. Quer dizer, como incentivar e estimular para que a gente parta para um modelo onde controla menos a doença e promove mais a saúde, para que no final o usuário não padeça de uma doença para que outros ganhem. Quer dizer, a gente precisa encontrar um modelo muito mais inteligente do que a gente tem hoje. Hoje temos um modelo que o hospital ganha por ele estar cheio. Existe, será que algum modelo que preconiza ele estar vazio, as pessoas bem de saúde, muito mais promovidas a essa questão de prevenção, promoção à saúde, ao bem-estar, ao melhor hábito? Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que sim, a gente já viu setores, não da saúde, né, mas da informática, mudarem o conceito da contratação, né, de quantidades para qualidade, né, acordos de nível de serviço, ou SLAs, né, e isso muda muito a relação, né, e ajusta bem para os dois lados, né, porque todo mundo, no fundo, busca a qualidade. Mas eu ia te fazer uma pergunta dentro disso que você falou. A gente viu também nessas andanças incentivos, às vezes até financeiros, né, para que as pessoas invistam mais na sua própria saúde, evitando, lógico, fazendo aquele famoso achatamento da curva. Agora o brasileiro, o mundo inteiro está falando só de achatamento de curva, né, mas aí no caso é uma coisa permanente, não só de uma doença, de uma epidemia, uma pandemia. É bem aceito isso? Você vê como interessante esse negócio de dar um incentivo financeiro para a pessoa cuidar da sua própria saúde? Eu acho assim, Leone, a gente precisa mudar. Ponto. Está claro isso. Se a gente quiser colher resultados diferentes, temos que fazer diferentes. O modelo atual, majoritário no Brasil, é o modelo fee for service por procedimento. Então, quanto mais você cobra aquilo que você usou. Então, ele estimula por trás disso o volume. E a discussão está em cima disso. Quais outros modelos? Existem, basicamente, 4 modelos hoje sendo muito discutidos, não só no Brasil, como no mundo. O primeiro é um modelo chamado bundle. O que é o modelo bundle? É quando você fecha um grande valor fixo desde o diagnóstico daquela doença até o pós-alta, a recuperação. Quer dizer, você extrapola o olhar só do hospital, mas para uma parte diagnóstica e todo o tratamento pré-internação, como também a recuperação pós-hospital também. Isso tem uma série de pontos positivos, mas também de pontos que precisam ser cuidados, para que você não escolha paciente, para que você não subutilize serviço, na medida que um valor já está definido por aquele tratamento como um todo. Outro modelo muito discutido no Brasil hoje é um modelo chamado capitation. O que é isso? É quando a fonte pagadora, a operadora, transfere o risco para um prestador e fala assim, olha, ao invés de eu te pagar por procedimento, eu te pago um valor fixo por essa pessoa e você cuida da saúde dela. Todo o risco, se essa pessoa complicar ou não, passa a ser do provedor e não mais da operadora de plano de saúde. Mas é um modelo que traz uma questão de promoção à saúde embutida. Também, na medida que o hospital, nesse caso, passa a ganhar dinheiro vazio. Só que ele também tem os seus contrapontos de escolha, de subutilização, de definição desse valor que é pré-acordado entre os dois. Então, é um segundo modelo. O modelo que você coloca e que também faz sentido é, além dessa parte fixa que é dada hoje por procedimento, você remunerar por performance, remunerar pelo resultado. Aí é importante, é primário, que você defina muito bem os indicadores de performance para que você não tire algo da onde está sendo valorado.
Então, são modelos importantes. E um quarto, que começa também mais forte, é o modelo onde você agrupa os pacientes, que é um modelo chamado DRG, você agrupa esses pacientes por características de diagnósticos similares, e aí você, no futuro, você faz um pagamento mais por paciente que tem um diagnóstico que tem uma certa similaridade no que tange ao uso de recursos médicos. E aí você paga mais por esse empacotamento mais inteligente do que item a item. O problema desse último é a codificação. Se você codifica de maneira incorreta o paciente, aí precisa de um conhecimento acadêmico, inclusive, você pode incorrer num grupo incorreto e que aí todo o modelo cai. Então, todo modelo de remuneração diferenciado em relação ao que a gente tem hoje, ele tem os prós e contras, e eu acredito que num Brasil continental como temos, nós não vamos encontrar um só. A gente vai encontrar um modelo híbrido a depender do serviço, a depender da região ou da relação entre prestador e fonte pagadora. Então, acho que é importante identificar novos caminhos em relação ao serviço e ver o que mais se adequa para aquela questão referida. Quando você fala, aquele primeiro que você falou, o modelo bundle, por exemplo, você paga por pacotes. Seria assim, um pacote ampliado. Eu vou fazer uma doença qualquer, para aquela doença é aquele valor. Uma cirurgia bariátrica, por exemplo, desde a diagnóstica até a recuperação, por exemplo. Isso. Mas daí você teria que fazer uma análise da rede credenciada, certo? Porque assim, totalmente. É claro que se eu tenho 20 anos, eu vou gastar tanto. Se eu tenho 70, o valor não vai ser o mesmo. Então pode ser que isso seja, né, sei lá, não seja adequado para o pacote, né? Pagamento por serviço. Por isso, Janaína, que ele é adequado mais a procedimentos com menor variabilidade. Então, aqueles procedimentos que têm um curso mais ou menos padrão, claro, tem sempre quem foge, e aí precisa ser tratado diferente. Mas ele cabe mais para aquele grupo de procedimentos ou de tratamentos que tem menos essa variabilidade. E aí você pode fechar isso do início ao fim. E esse último que você falou também teria que fazer uma análise epidemiológica da rede credenciada. Porque você falou assim, eu vou identificar quem tem problemas, né? Um grupo de problemas que tem aqueles problemas, e aí como seria isso? Seria vários grupos dentro da rede? Não, é assim, o DRG, como é que ele funciona? A Janaína internou. Eu vou levantar uma série de características, um conjunto mínimo de dados da Janaína. Então, eu vou levantar o sexo, a idade, diagnósticos, o diagnóstico principal, diagnósticos secundários, vou levantar comorbidade, se ela é hipertensa, se ela é diabética. Eu levanto uma série de variáveis, esse conjunto mínimo de dados do paciente, e aí isso faz com que ele caia em um grupo. Esse grupo, quando comparado com outros grupos, eles são homogêneos entre si. Então, são comparáveis. E aí você consegue comparar a performance clínica de uma equipe em relação a outra, a performance clínica de um hospital em relação a outro. Então, não tem a ver com a epidemiologia. Ela tem a ver com essa codificação individual, mas que no todo, epidemiologicamente, você vai analisar onde estão os seus grupos, qual a sua complexidade, como que você mensura isso, quais as diferenças de performance clínica entre equipes clínicas, entre hospitais, entre regiões. Claro que aí tem um desdobramento, mas de uma maneira muito simples é isso aí. E aí você pode negociar ao final esse grupo. Olha, DRG número 292, eu vou pagar X mil reais, está definido, e aí é muito mais fácil. Desde que estejamos acordados no diagnóstico e nessa codificação, o valor já está na mesa. Okay. A gente viu duas visitas que a gente fez, a gente viu uns sistemas, cada um tem um sistema para guardar os dados dos clientes, dos pacientes, né, do usuário, mas eu vi um detalhe aparentemente pequeno, mas fazia a total diferença, né? Eles guardavam as informações dentro dos protocolos de saúde, de forma que, de uma certa forma, todo o conhecimento daquele paciente, daquele usuário, ele estava nos protocolos em que algum médico tenha classificado ele num dos protocolos, né?
e ele fez aqueles exames ou os procedimentos de acordo com aquele protocolo de saúde. Mas o interessante é que eles começaram a fazer a vinculação dentro de uma visão maior, eles devem ter feito pesquisa. Quando um protocolo de saúde ocorre numa certa fase, ele está ligado no futuro com outro protocolo que pode aparecer, doenças correlatas, eu não sei exatamente como é feito isso, mas a gente viu bem claramente que eles fazem a correlação e um padrão médio de comportamento das doenças e, portanto, começavam a investir antes da pessoa ficar doente em tratamentos auxiliares, terapias, nutricionistas. Entrava um time para evitar que aquela pessoa ficasse doente, mas eles conseguiram identificar pela amarração dos protocolos. É possível isso? É possível, Leoni. Primeiro, é importante que você tenha uma visão. Você vê, quando você fala de protocolos, que vira referência para saber se aquele tratamento está seguindo, baseado em medicina por evidências ou não, é importante que você tenha a visão do paciente. Então, incorre naquele primeiro ponto que a gente falou. Quer dizer, como é que eu tenho a história clínica do digital do paciente numa só plataforma? Que caminhe com isso. Aí eu tenho uma visão ampliada. Tendo essa história e tendo os elementos importantes do seu conhecimento da sua patologia, aí entram os protocolos para garantir que o que está sendo aplicado, que o que está sendo tratado, ele percorre um caminho que está fadado na medicina, que é um bom caminho, que ele segue uma linha protocolar já reconhecida pelos cientistas, pelos médicos. Então, são dois desafios. Você traduzir o protocolo para te dar essa referência comparativa e ver se realmente o paciente está seguindo. E o segundo, integrar esses dados para que você tenha a história, a continuidade assistencial desse paciente do início ao fim e não se perca dentro de prontuários médicos, dentro de instituições. Quer dizer, quando eu conheço o Leone, eu conheço ele toda a sua história clínica de X anos para trás, para cá. Como é que a gente pode fazer isso? E aí é onde a gente vai evitar desperdício, vai melhorar muito essa exploração que é feita tratamento a tratamento, consulta a consulta. E vai favorecer essas comparações se o protocolo está sendo seguido corretamente ou não. E você, essa interoperabilidade que você fala entre o prontuário eletrônico e a rede credenciada, para o médico ter conhecimento do beneficiário, do usuário. Então, assim, isso também favoreceria aquela taxa de resolutividade do atendimento, certo? Porque o médico ele vai conhecer, ele vai fazer um atendimento voltado para o usuário, né? Personalizado, correto. Né? Então, isso também contribuía para a taxa de resolutividade, certo? Totalmente. A importância, Janaína, é de buscar essa informação onde quer que ela esteja. Normalmente vai estar na rede credenciada. Então, a Janaína, quando passou naquele consultório, saiu daquele consultório, foi naquela empresa de diagnóstico, passou num hospital, você ter acesso a cada uma dessas histórias, micro-histórias contadas, e você faça uma sua, completa. Não fragmentada, mas contínua. E aí disponibilizando para cada um nessa sua passagem. Então, essa integração dos dados com a sua rede credenciada, trazendo e criando uma história de você assistencial, um rastro digital, onde cada um que vai te atender no próximo, você consiga disponibilizar isso para que ele tenha uma visão muito mais ampliada da sua saúde, correto o tratamento. E essa integração hoje no Brasil, como ela está? Ela está bastante disseminada? Qual a dificuldade da gente fazer essa integração com a rede credenciada? Eu vou até fazer um complemento, Não deve ser fácil fazer um médico contar uma história para o teu sistema e você guardar isso, né? Não, não é. E esse é um dos grandes desafios. E aí eu começo a minha resposta, a minha fala, que nós temos um problema que é o custo da desconfiança. O hospital não confia na operadora, que não confia na indústria, que não confia no médico, cada um desconfia de cada um. E o conflito de interesse colocado nesse caldeirão faz com que cada um prenda a informação para si.
ou por uma questão de interesse ou por uma questão sistêmica, não tem tecnologia disponível. São poucos ainda o que tem agentes que têm buscado, têm trabalhado mais fortemente essa questão da interoperabilidade, de buscar essa informação de um único prontuário, muito em função desses desafios. Se você chegar hoje no hospital e falar, olha, eu gostaria de ter acesso aos meus dados, vão ter muitas dificuldades para que ele ceda isso. Por isso que é importante, talvez, um estímulo, às vezes até comercial, para que isso aconteça. Mas não tenha dúvida. Olha, prestador, eu quero que você faça parte do meu grupo de hospitais referenciados, da minha rede qualificada. Para isso, eu quero fazer um projeto de interoperabilizar esses dados, trazer para a operadora e disponibilizar para você em todo, porque nós estamos perdendo muito nisso. Essa crise de interesses e de desconfiança faz com que cada um segure a informação para si. E o principal protagonista, personagem disso tudo, central, que é o paciente, está à deriva. Ele ainda continua sendo fragmentado, com histórias partidas e com uma atuação muito mais repetitiva e com muitos desperdícios, abusos e fraudes. Eu acho que essa tônica, mais ainda uma questão cultural nossa, que a gente como usuário também tem questões culturais que precisam ser ajustadas, porque nos acostumamos a um cheque em branco quando temos um plano de saúde, e isso precisa ser melhor orquestrado. Então, é uma dificuldade, esse é o maior dos desafios para mim hoje em saúde, além do modelo de financiamento, quer dizer, como integrar esses dados, como usar o que tem de melhor de tecnologia para isso. É isso que nós temos trabalhado muito fortemente com alguns clientes para melhorar cada vez mais essa visibilidade e extrapolação desses dados para todos os passos que o tratamento que o paciente percorre. Então, Joaquim, nesse tema, você usou aí parceria, né? Eu vou mudar um pouco o nome e aí você completa. Nesse sentido de parceria, tanto na área de troca de informações, facilidade, tendo uma compensação comercial, você vê no mercado, existe, vou usar outro termo, o termo fidelização. Você se fidelizar com alguns credenciados, claro que no nível que você deseja, de qualidade, para ter exatamente essa vantagem comercial, tanto no sentido custo mesmo, e no sentido de troca de informações. Você vê isso como uma coisa interessante? Totalmente, bravo. Existem, inclusive, cases de mercado de operadoras que remuneram de maneira diferenciada aqueles prestadores que, porventura, percorrem um determinado, por exemplo, custo do DRG, que eles não tenham eventos adversos nos pacientes tratados, que eles não tenham óbitos fora de um contexto natural, que não tenham reinternação. Então, é importante, hoje em dia, mais do que você ter uma rede ampliada, eu tenho vários hospitais, eu tenho várias clínicas, é você ter qualidade nisso. Não é quantidade de hospitais, é qualidade de hospitais. Sim. E aí, para você promover essa qualificação, naturalmente passa por estímulos comerciais, onde os dois entes da cadeia podem conversar e estabelecer uma boa visão. Olha, hospital, se você cumprir isso, eu te remunero X% a mais do que eu te pago. Quer dizer, não é pagar menos, não é uma redução de custos na veia, mas é uma qualificação para que você tire aquele prestador que não ande de maneira adequada, que não otimize os seus processos, que não tenha uma boa assistência clínica, porque no final é um fiscal ou um parente de um fiscal que está lá na linha de tiro. E outra coisa, você acaba, dessa forma, você falou, paga um pouquinho mais para essa rede, mas você deixa de pagar indevidamente para outros que não estão resolvendo. Disso, correto. Na média, você acaba economizando, né? Perfeito, é isso aí, é exatamente isso. Então, quer dizer, sim, eu acho que a questão da remuneração por performance, talvez estimular o bom prestador, revisitar, quer dizer, quem é um bom prestador? Primeiro, você precisa dar luz aos dados para entender comportamentos de prestador, de médicos, de equipes. Então, você não vai conseguir, esse é bonzinho, esse é mau. Não. Você precisa ter números aí. Não é uma questão de hotelaria, é uma questão de performance clínica, tá certo? De resolutividade, de experiência. Então, primeiro precisa mapear a casa, mapear a rede. Em mapeando a rede, definir aquela rede que é a sua referência.
e no tempo tentar ajustar ou colaborar com aquela rede que ainda tem dificuldades. Porque também não é matar a rede. Você precisa do hospital, você precisa da... Agora, você tem que estimular que ela também se adeque, inclusive, às vezes, colaborando com trocas de informação, com tecnologia, enfim. Então, acho que é dentro desse contexto que você vai, muito mais do que ter uma rede ampla, é ter uma rede qualificada, referenciada. E aí o seu paciente muito mais seguro dentro dessa rede, talvez com pagamentos melhores, maiores, mas sem desperdício. Hoje se fala em saúde um desperdício na ordem de 30%, 40%. Nós estamos falando de 9,3%, 9,2% do PIB do Brasil. São mais de 600 bilhões de reais gastos. Então, quando a gente pensa mais de 600 bilhões, 30%, 40% são desperdício, abuso, fraude, tem um número na mesa gigante aí para que a gente busque e faça de maneira mais inteligente. Puxa vida, esse número que você deu de 30% de desperdício me surpreendeu, hein? É muito. Se eu pagar 10% a mais, para ter uma qualidade, eu vou economizar 30% lá que eu estou desperdiçando. Olha. Aí o médico pode ser melhor remunerado, o prestador pode ser melhor remunerado e a operadora pode ter um custo muito menor e, inclusive, aumentar o acesso da sua carteira. É o que a Janaína falou, poxa, eu posso prover mais acesso. Quando a gente vê a saúde privada no Brasil, apenas 22% da população tem acesso à saúde. Dos 112 milhões de habitantes, 47,2% têm acesso. Quer dizer, como é que a gente pode fazer um modelo muito mais sustentável e que dê mais acesso a quem queira comprar da saúde suplementar? E aí diminui até a pressão que a gente tem no SUS. Quer dizer, é um ganha-ganha para todos. Agora precisa se reorganizar, melhorar essa orquestra aí. É isso que eu queria para a gente finalizar, porque o Joaquim ele se dispôs aqui a estar com a gente, mas ele tem outras coisas para fazer, tem que dar aula, e aí a gente precisa ir encerrando. Mas, Joaquim, pegando essa última coisa, é exatamente isso. Você sabe que a gente já participou de processos de transformação da organização, né, da nossa organização, e é isso mesmo. Quando dizem isso não dá para fazer, aí que é bom, aí é que dá para fazer, porque realmente as pessoas têm uma dificuldade de querer sair da zona de conforto, né, querer fazer um negócio diferente. Mas esse é o único caminho que resta para qualquer organização. E na área da saúde, com esse desperdício todo que você colocou, quer dizer, mais do que uma opção, ele é uma obrigação, porque ainda mais nós que somos autogestão, nós temos que fazer isso, porque sem fazer isso, a gente está pagando, e nós mesmos estamos rateando essa conta, além do que precisa, né? É o desperdício. É isso aí. Bom, Leone, se nós falharmos nisso, nós, enquanto executivos de saúde, falhamos enquanto executivos. Se a gente não conseguir transformar, mudar essa forma, esse pensamento de quanto mais doente, melhor, ele tem que sair do nosso mindset. Não é mais doente, melhor. A gente tem que promover a saúde, a gente tem que promover a prevenção. Muitas vezes, Leone, eu ouço a seguinte frase de algumas operadoras de plano de saúde. Ô, Joaquim, mas não autogestão, né? Essas de mercado. Às vezes eu falo, pô, pessoal, o que vocês estão fazendo de prevenção, de identificação de usuário que não está fazendo os corretos exames preventivos, a identificação daqueles usuários que estão com um comportamento que vão denotar uma cronicidade futura. E aí eu ouço, às vezes, a frase que eu não gosto muito. Ô, Joaquim, mas para que eu vou investir em prevenção se essa pessoa vai sair da carteira? Porque a carteira gira com muita força, né? Um rouba-monte aí das operadoras. E aí a minha resposta falou, gente, a questão não é investir e ele sair, é não investir e ele ficar. Pensem diferente. A gente não pode esse pensamento curto-prazista. A gente precisa pensar a longo prazo. A gente está perdendo muito dinheiro, é muito desperdício, é muito pouco acesso às pessoas. Hoje os planos de saúde estão caros, não à toa. É porque essa quantidade de desperdício, abuso, fraude, cultura nossa enquanto usuário, elas vão se somando, isso volta contra nós mesmo. Quer dizer, é um custo maior das empresas, são 14% da folha de pagamento, é o segundo maior custo dos RHs, é o benefício de plano de saúde. Só que, Leone, ter o plano de saúde é o terceiro maior desejo das pessoas. Só perde para moradia e educação. Então, as pessoas querem ter um plano.
Só que para ter um plano, ele precisa ser sustentável, ele precisa ser pagável. As instituições estão complexas, não conseguem mais pagar pelo alto custo. Então, a gente precisa reformatar o sistema de saúde. De novo, não só o privado, o público também, porque tem uma íntima relação. Quando há uma instabilidade econômica e a gente perde as empresas passam por dificuldade e demitem pessoas, como 67% dos planos de saúde são custeados por empresas, se a empresa demite, são pessoas que deixam de ter acesso à saúde suplementar. E aí, naturalmente, elas voltam para o SUS, que já tem os seus desafios pelo quantitativo de pessoas atuais. Então, sim, acho que é preciso mudar, é preciso reimaginar, é preciso transformar os processos e o mindset, a cultura das organizações de saúde, mas também das pessoas nessa nova ótica de saúde. Isso entra em acompanhar próximo, né? Estar próximo ao usuário, né? Para incentivar toda essa promoção da saúde, a ele se interessar por cuidar da sua saúde, né? É isso aí, porque 50% da nossa saúde está ligada ao nosso hábito, Janaína. Então, ajudar as pessoas a se conscientizarem que um mau hábito prejudica a sua saúde é importante. Trabalhar essa conscientização, esse aculturamento, não só do usuário, mas também da rede, dos médicos, enfim, a gente precisa mudar essa forma. Então, fazer saúde é fazer saúde, não controlar a doença. Quando a gente fala plano de saúde, o que a gente mais vê é plano de doença. Não à toa, como o Leone colocou, muitas startups estão trazendo novos meios, novas formas de se fazer. Né? Muitas startups, scale-ups, health techs, operadoras digitais, para primeiro entender que hoje o usuário ele é digital. Ele está nas redes sociais. Como é que a gente conversa com ele? Muitas operadoras mal sequer têm um app. Não faz sentido no momento que nós estamos. O brasileiro passa 9 horas e 29 minutos todos os dias na internet. Somos o segundo país do mundo a passar mais tempo. Quer dizer, se isso é uma verdade, poxa, as operadoras têm que conversar com esse novo consumidor que não quer preencher formulário, que não quer trabalhar no papel, que está muito mais tecnológico. E é esse olhar que a gente precisa dar, é essa visão que é diferente do que fez chegarmos até aqui. Os modelos tradicionais de saúde precisam se reinventar, não só sob a ótica de verticalização, mas de digitalização. E esse ponto que você falou, Janaína, poxa, a gente precisa trabalhar o digital, precisa trabalhar o atendimento digital, é verdadeiro, a telemedicina veio para mostrar que existem caminhos de portas de entrada diferentes, não preciso bater numa emergência. Eu posso aumentar o acesso, melhorar a abrangência minha, atender com um médico muito bom, uma pessoa que mora num lugar mais no interior. E esse atendimento digital, ele não pode perder a personalização e a humanização do atendimento, que são duas pontas importantes. Quer dizer, não é digitalizar por digitalizar, não é automatizar um erro, mas automatizar e trazer a tecnologia como um grande habilitador dessa transformação de como a gente faz saúde. Muito bom. Olha, Joaquim, por nós, falando sério mesmo, a gente ficava aqui mais umas 2 horas, né? Mas eu estou preocupado com o teu horário, né? Mas, assim, de qualquer forma, eu tenho certeza que o que nós fizemos aqui vai ser muito importante para a capacitação de todos que vão receber depois, né, em gravação, isso aqui que a gente está fazendo. Por isso, eu quero te agradecer demais, agradecer ao Joaquim, mas agradecer a Deloitte também, porque autorizou vocês estarem aqui conosco. É óbvio que eu falei isso no início e falei isso para a sua área de marketing. Nós estamos num contexto de campanha eleitoral, mas procuramos não misturar as coisas aqui. Aqui nós falamos de coisas que estão acontecendo e que a gente precisa estar antenado para os próximos anos aí. Eu queria te agradecer muito e passar a palavra para você fazer as suas considerações aí finais e a gente, quem sabe, ainda vai ter outras oportunidades de estar fazendo coisas semelhantes a essa daqui. Bom, primeiro, como eu falei, é um prazer falar de saúde. Eu gosto, não à toa eu dou aula, eu ponho a minha perspectiva sobre questões teóricas e práticas, o que tem funcionado, o que não tem funcionado. Eu acho que essa conscientização de todos, esse aprendizado de todos, vai fazer com que a gente tenha uma saúde melhor, né? Como eu disse, é o terceiro maior desejo das pessoas. A pandemia mostrou a força do setor,
ou a necessidade de se reinventar esse setor. Quer dizer, isso nos afetou no dia a dia, nos afetou economicamente, nos afetou em vários aspectos. Então, é importante que a gente tenha essa consciência que o setor de saúde é um setor de suma importância e fico sempre feliz em discutir. Agradeço você, Leone, você, Bra, você, Janaína, pela oportunidade. Certamente eu teria prazer de comentar em mais outros fóruns como esse, mas de antemão, obrigado pela oportunidade e sucesso nessa trajetória de transformação da Mafresp. Nós que agradecemos, e é sempre bom participar da reunião que a gente aprende, e aprendi bastante aqui. Eu que agradeço, Joaquim. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom dia.